Muito bem, hoje temos como nosso entrevistado o deputado federal e atualmente ministro de Estado do Turismo, Max Beltrão. Ministro, é um prazer tê-lo aqui no Perguntar Não Ofende. Prazer é todo meu, espero que a gente possa ter um bom papo aí com a população que está nos assistindo. Ministro, os bastidores dizem que existem forças políticas jogando duro contra a sua candidatura ao Senado, por Alagoas. Como o senhor vê essa questão? Eu não consigo acreditar numa questão como essa, até porque a candidatura, ela é uma pré-candidatura, ela emana do povo. O povo é quem tem que tomar as decisões e o que me fortalece é a opinião pública e não nenhum tipo de poder. Eu não consigo acreditar que tem qualquer tipo de força política tentando me tirar da possibilidade de disputar o Senado, até porque as eleições ainda estão muito longe, nós não sabemos o que vai acontecer. Eu venho trabalhando muito, diuturnamente determinado a disputar o Senado ano que vem, e obviamente é uma candidatura que depende de muita coisa, depende da questão partidária, que eu tenho construído isso com muita responsabilidade, depende do apoio também da classe política, que graças a Deus tem aumentado muito, e também o apoio da população, que esse é o principal. E eu tenho andado muito o estado todo, toda semana eu tenho ido a 2, 3, 4 municípios, eu tenho andado o Brasil como todo. Só nessa semana que a gente está agora, eu vou a Santa Catarina, eu vou a Tocantins, vou a São Paulo, mas quando eu chego em Alagoas, em 1, 2 dias, eu ando 3, 4, 5 cidades e participando sempre da vida do alagoano. E onde eu ando, a população tem apoiado a possibilidade dessa candidatura com muita força. Então, eu creio que não vai ter nada que possa me atrapalhar até o ano que vem. Hoje se fala muito em renovação na política, ministro? Acho que também muito em virtude dos episódios que temos vivenciado na política nacional. Os nossos senadores, principalmente, são quadros mais antigos da política. O senhor entende ser fundamental uma renovação para o Senado, aqui para o estado de Alagoas? Quando a gente fala em renovação, eu não acho que a renovação tem que ser apenas com relação à idade. A renovação ela tem que acontecer, sobretudo, com pensamentos, com ideias e com a forma de trabalhar. Eu acho que todo ser humano ele é capaz de se renovar com o tempo, seja na idade que ele estiver. Eu acredito que a política ela chegou no momento que ou os políticos mudam ou a população tem que mudar os políticos. Pelo menos é o que eu penso. Eu acho que eu vejo que dá para fazer um grande trabalho desde que aquele cidadão que foi eleito consiga o fazer, que esteja determinado ao fazer. Porque existe, Cícero, uma diferença muito grande entre o que se diz e o que se faz. Eu cansei de ver políticos discursando para a população, falando A, e quando chega na prática faz B. E isso não cabe no meu vocabulário. Eu acho que tanto na vida pública quanto na vida privada, o homem ou a mulher, ela tem que ter determinação e tem que ter responsabilidade. Compromisso, sobre o que diz. Assumir compromissos e cumprir. E renovação e mudanças, por exemplo, a gente vê aí se falar em muitas reformas. Está acontecendo agora, por exemplo, a reforma política, que é o tema do momento. Mas eu acho que a principal reforma que esse Brasil deve ter é a reforma do comportamento dos políticos. É isso que nosso Brasil precisa. Fala em reforma política, o senhor é a favor ao distritão, por exemplo? É bom se explicar o que é distritão. Ao meu ver, deve ser eleito aqueles que a população vota. Isso chama-se democracia. Ou seja, os mais votados, independente de que partido ele seja. Porque muitas vezes a gente vê na política arrumadinhos de coligações para favorecer A ou para favorecer B. A gente vê em estados como São Paulo, por exemplo, um candidato como o deputado Tiririca, que tem muitos votos, fazerem conchaves para poder eleger outras pessoas com menos votos naquela coligação. Isso acontece em todos os lugares, em todas as eleições proporcionais. Então, na minha avaliação, se quem deve se eleger é quem a população quer votar, então os mais votados é quem deve ser os eleitos. Então eu sou a favor, sim, do distritão para que todos os mais votados sejam os eleitos. O senhor não acha que talvez
esse modelo possa favorecer os candidatos com maior poder econômico, ministro? Eu não acredito nisso, até porque se a gente for olhar aqui em Alagoas, em Maceió, por exemplo, nós vimos o vereador Lobão ter sido eleito como mais votado e sem nenhum tipo de poder aquisitivo. Eu acho que os políticos... Mas não é a regra, né, ministro? Desculpa. É a exceção, né, vereadores como Lobão? É a exceção porque a maioria não trabalha e não mostra o que faz. Se cada um trabalhar, se cada um mostrar o que faz, todos vão ter condições de se eleger. Até porque hoje fazer política é muito barato porque nós temos redes sociais. Antes não existia rede social, você não tinha como divulgar o seu trabalho. Hoje com rede social, todo mundo pode usar Facebook. TV por assinatura, né, como na TV Maceió, também, na net, né? Também. E ao mesmo tempo as redes sociais, todo mundo pode usar o seu Facebook, pode usar o seu Instagram, pode usar o Twitter, pode usar o WhatsApp de forma gratuita. Cabe a cada um ter a inteligência de saber se comunicar com essa nova geração, se comunicar com a tecnologia que hoje nos favorece, para cada um mostrar o seu trabalho. Então hoje, essa questão de dizer, vai favorecer políticos antigos, vai favorecer político com poder aquisitivo maior, eu não acredito. Eu acho que da forma antiga que favorece. Dessa forma de ser os mais votados e com a tecnologia hoje, que é aberta para todos, eu acho que só não se renova quem não quer. Ministro, o senhor é o candidato do presidente Michel Temer ao Senado aqui em Alagoas? Perguntar não ofende. Claro, não ofende. Eu não sou candidato nem do presidente Michel Temer, nem do governador Renan Filho. Eu sou pré-candidato a senador por Alagoas, porque o povo alagoano é quem fala comigo isso na rua e eu estou determinado a assumir esse desafio, porque eu acredito que a renovação ela é boa para todos. Então, eu não sou candidato nem de presidente da República, nem do governador do estado, nem de nenhum prefeito. Eu sou o candidato do povo, pré-candidato da população alagoana. E amanhã, quem vai me apoiar ou deixar de apoiar, a gente só vai ver no momento certo. Ministro, nós temos um quadro chamado Direto da Redação, onde colegas jornalistas, né, do segmento da imprensa fazem perguntas e a gente traz até os nossos entrevistados. Vamos chamar o diretor do jornal A Notícia, o Wellington Senna. Vamos ver a pergunta. Ministro Marques, semanalmente são divulgados resultados de pesquisas eleitorais, as quais não são registradas no TRE. O senhor acha que existe manipulação no resultado dessas pesquisas? Primeiro de tudo, eu queria dizer que toda pesquisa ela tem que ser séria, ela tem que ser transparente e ela tem que ser, acima de tudo, honesta. Eu não vi nenhuma transparência em nenhuma dessas pesquisas que foram veiculadas aqui em Alagoas. Segundo ponto, pesquisas com institutos que têm donos ou padrinhos políticos diretamente interessados na eleição aqui no estado, eu também não acho legal. Então, a minha opinião, eu acredito em pesquisas que são feitas com seriedade, não em pesquisas que são feitas no computador do quintal de casa ou da sua cozinha, ou de institutos que têm, como eu disse, padrinhos ou donos políticos com segundas intenções. Enfim, Então o senhor acha que há manipulação? Eu acho não, eu tenho certeza, até porque as pesquisas que eu vi com seriedade, os números são muito diferentes do que eu vejo em muitas que acontecem na rua. E eu não iria jamais me predispor a disputar uma vaga de senador se eu não estivesse acompanhando com muita seriedade as pesquisas que são feitas com seriedade, não as pesquisas feitas no quintal de casa. Como candidato ao Senado, ministro, o senhor vai precisar de um palanque. O palanque do governador Renan Filho, naturalmente, deve ter como prioridade o senador Renan Calheiros. Para viabilizar o seu projeto político rumo ao Senado, o senhor iria a outro palanque, como, por exemplo, do prefeito Rui, se ele fosse candidato ao governo? Indo direto ao ponto, eu tenho um compromisso com o governador Renan Filho, tenho um compromisso com o senador Renan Calheiros, desde que eles tenham a recíproca comigo. Eles sempre me disseram que eu teria a segunda vaga de senador lá, para ser candidato. Eu pretendo disputar o Senado, nunca escondi isso da imprensa, nunca escondi isso da população, nunca escondi isso de ninguém. E eu sou homem de assumir os compromissos que faço. Eu nunca traí ninguém, mas também não gosto de ser traído. Então, desde que todos assumam e façam os compromissos assumidos comigo não vai ter nenhum tipo de problema. Sobre esse tema, ministro, nós vamos trazer mais uma pergunta da redação. Vamos ver. Dessa vez é o jornalista João Buzinho. Notadamente, você já se colocou como pré-candidato ao Senado em 2018.
mas há especulações que o PMDB lançará apenas um candidato ao Senado, e esse seria Renan Calheiros. Você teria um plano B caso você não tivesse a sigla para se candidatar? Como disse, é questão de especulações. Especulações eu não posso levar em consideração. No momento certo, no ano que vem, quando houver os diálogos com relação aos partidos, nós vamos conversar sobre isso. Eu tenho inclusive uma nota dada pelo PMDB, pelo diretório do PMDB estadual, garantindo a minha candidatura ao Senado. Eu acredito que nacionalmente o diretório nacional também conseguiria com muita facilidade as condições para ser candidato pelo meu partido, mas é uma discussão que vai ser feita no momento certo, lá na frente, se o PMDB vai ser o partido por qual eu irei ser candidato ou se porventura um outro partido poderia abrir a porta para mim. Isso é uma discussão mais para frente. Mas existe essa possibilidade, ministro, do senhor ser candidato por outro partido? O que existe é a determinação de eu ser candidato a senador. E se o meu partido me der abrir as portas, eu não tenho motivo para sair. Mas é uma decisão que não cabe a mim, é uma decisão que cabe ao diretório do partido. Se o diretório do partido não me der essas condições, eu terei que procurar um outro rumo. Ministro, o senhor votou contra a abertura, de investigação em relação ao presidente Michel Temer. Pelos indícios, o senhor não acha que seria mais apropriado que houvesse a investigação? Não, não acho. Até porque a investigação, os indícios que se houve, não teve nenhum tipo de prova material. Foi tudo baseado numa ilação, baseado no achismo. Não teve prova suficiente para se abrir uma denúncia. O que estava ali era um jogo único de poder que muitas vezes a população não entende. Ali não estava em jogo ninguém ali preocupado com a economia do país, preocupado com a recuperação dos empregos, preocupado com o crescimento que o país pode ter. Ali tinha muita gente interessada em ocupar cargos que perderam os cargos quando o PT deixou de governar. Ou seja, a denúncia contra o presidente não passou de ilação e de achismo, não teve nenhum tipo de prova material que comprovasse que o presidente da República cometeu qualquer tipo de crime com relação a este processo. O presidente está numa forma impopular, a gente entende, a gente sabe, a gente vê a impopularidade, mas não tem nada a ver uma situação com a outra. E é bom explicar para a sociedade, para a população, que muitas vezes acha que o que foi votado na Câmara era como se fosse um impeachment. Tem gente que está achando que se tivesse a Câmara aprovado pela investigação, ele teria saído da presidência de imediato. Pelo contrário, os partidos de oposição, inclusive, não queriam que o saísse. Os partidos de oposição querem que o governo continue sangrando até o final para poder eles terem chance de voltar ao poder no ano que vem. Esse é o objetivo, esse é o jogo que muitas vezes a população não entende ou não observa. Ou seja, se tivesse abrido o inquérito, o Supremo Tribunal Federal iria julgar sobre a admissibilidade. Se eles acatassem, iria ser afastado por até 6 meses, por até 180 dias, para julgar definitivamente. Se ele fosse condenado após 6 meses, aí iria ter 30 dias para eleições indiretas, ou seja, o Congresso é quem ia escolher o próximo presidente da República e não a população, como foi dito pelos partidos de oposição. Mas, ministro, o senhor não acha que foram episódios graves, como, por exemplo, a ida do Joesley, até o Palácio do Jaburu, já tarde da noite, e tudo que se noticiou pela imprensa, as denúncias, o senhor não acha que seria motivo para se investigar, como falo, baseado nesses indícios, não em prova material, como o senhor falou, mas já seriam motivos suficientes? Se fosse basear em ilação ou no achismo, porque alguém foi visitar alguém tarde da noite, teria que afastar todo o Congresso Nacional. Mas as conversas não foram, que foram reveladas, ministro, as conversas foram... As conversas não têm as conversas não têm nenhum tipo de prova material que comprove qualquer tipo de crime. Existem ilações, existem conversas que foram obscuras, com muita coisa mudada nas gravações, foram feitas várias edições das fitas e de uma forma muito esquisita, com o ministro que é relator, sendo indicado pelo PT, com o próprio Procurador-Geral da República em conversas com o PT. Então tem muita coisa esquisita que isso não é passado de forma verdadeira para a população.
Ministro, o litoral sul e a capital alagoana notadamente conhece seu trabalho. Mas como o senhor vê a capilaridade do senhor nas demais cidades do estado, nas demais regiões do estado? Eu tenho andado por Alagoas inteira. Quem me acompanha nas redes sociais, quem me acompanha no Instagram, no Facebook, vê o trabalho que eu tenho feito por cada lugar de Alagoas, por cada região. E eu me orgulho muito de ter tido voto em todas as cidades alagoanas. Eu fui o único deputado que fui votado em todas as cidades alagoanas. Fui o segundo deputado mais votado. E desde que ganhei as eleições, eu não fiquei uma semana sequer sem visitar nenhuma cidade. Ou seja, eu ando por todo o estado e tenho me tornado conhecido pelo meu trabalho e pela minha forma responsável, sincera e honesta de ser com as pessoas. Eu não gosto de mentira, não gosto de enrolação e não assumo compromisso para não cumprir. Eu sou daqueles que vou direto ao ponto, arregaço as mangas e vou trabalhar. Agora, claro que muita gente ainda conhece a minha pessoa, de ouvir falar, não me conhece ainda fisicamente, porque eu ainda não fui para a TV. Eu nunca concorri a uma eleição majoritária no estado de Alagoas. Então, eu nunca participei de programas de guias eleitorais. O meu partido não me dá o tempo de TV para que eu possa ir para a TV, para a população alagoana me conhecer melhor, mas no seu tempo, acredito que o dará. Ministro, nós vamos chamar um intervalo, mas vamos deixar uma pergunta para que no retorno o senhor responda. O senhor já foi prefeito, né? É deputado federal, atualmente ministro de Estado. Qual o seu grande projeto para Alagoas como senador da República? A gente volta já. Você já sabe que pode contar com pronto atendimento no Hospital Vida para os casos de emergência. O Hospital Vida dispõe de todos os procedimentos de excelência. O único hospital na Ponta Verde conta com centro cirúrgico, UTI e centro de diagnósticos. Porque quando a vida depende de segundos, o Hospital Vida está pronto para cuidar de você e de quem você ama. Hospital Vida, humano por natureza. Diretor técnico médico Miguel Arcanjo Barbosa, CRM 1345 Lagoas. Sua vida, sinta essa alegria. Refresco Coringa é bom todos os dias. São 10 sabores pra você escolher. Curtir com a família no esporte ou no lazer. Refresco Coringa, você faz 1 litro usando apenas um sachê. Refresco Coringa, é rico em ferro, vitamina A e C. Refresco Coringa. Estamos de volta com o nosso entrevistado de hoje, do Perguntar Não Ofende, deputado federal e ministro de Estado do Turismo, Max Beltrão. Ministro, a pergunta que ficou no ar, né? Qual o grande projeto do senhor como senador da República aqui para o estado de Alagoas? Além de legislar e defender os interesses do estado de Alagoas, do Brasil como um todo, mas sobretudo do estado de Alagoas, viabilizar os grandes investimentos para o nosso estado, as grandes obras que nós precisamos, até porque para trazer grandes investimentos precisa de muita articulação política e que graças a Deus aprendi a fazer isso muito rápido no meu primeiro mandato como deputado e tenho trazido muitos recursos importantes para o crescimento de Alagoas. Mas eu acho que o grande legado de um grande parlamentar é atrair investimentos, empresas para o nosso estado para que se gere emprego. Quando era criança e adolescente, eu vi o nosso estado perder muitas indústrias. Quando eu era prefeito, eu vi o som dos navios passar pelo famoso estaleiro pela minha cidade e que nunca o veio por falta de responsabilidade de muita gente que, eu não quero aqui citar nomes, mas o que eu gostaria era de viabilizar investimentos à altura do povo alagoano para se gerar emprego para o nosso povo. Como ministro do Turismo, tenho feito isso, divulgando muito nosso estado e hoje nós temos mais de 25 hotéis sendo construídos no estado de Alagoas. Inclusive, um deles pela maior operadora de turismo da América Latina, que é a CVC, que está sendo construído aqui na Praia de Ipioca, na cidade de Maceió. E a volta dos transatlânticos e, consequentemente, gerar emprego. No turismo, por exemplo, Cícero, nós já somos o segundo maior empregador do estado de Alagoas.
Em tão pouco tempo que eu assumi, nós já colocamos Alagoas num grande patamar de desenvolvimento turístico em parceria com o governo do estado e em parceria com os municípios alagoanos. E podemos fazer muito mais. Em outros segmentos, Alagoas precisa receber investimentos que já só temos praticamente a Braskem, que é uma grande indústria, o turismo, que já é o segundo maior empregador do estado de Alagoas, e o agronegócio, que é o primeiro empregador. Só que o setor sucroenergético ele está, cada ano que passa, diminuindo. Nós precisamos de outras alternativas. Perdemos o estaleiro. Quem sabe a gente não viabiliza um grande investimento para Alagoas. Esse é meu sonho. E o emprego é algo fundamental, né, ministro? É um elo importante na cadeia porque traz dignidade, né, traz melhores condições de vida. E a gente fica muito feliz quando se busca, né, através de nossos representantes, novos postos de trabalho, né, de emprego, porque com isso a gente sente que melhora a condição de vida, né, da nossa população, né? Exatamente, investir na saúde, investir na educação, investir na infraestrutura, tudo isso é muito bom para o Estado. Mas quando as pessoas têm emprego, elas têm acima de tudo dignidade. E esse eu acho que deve ser o maior objetivo de todo homem público. Viabilizar investimentos que gerem empregos. Temos mais um quadro, ministro, que é o Voz da Rua. E agora vamos ver diretamente da rua essa pergunta para o senhor. Meu nome é Rodrigo Lima, coordenador nacional do movimento Caras Pintadas. Ministro, o senhor é um pretenso candidato ao Senado. Você não acha que o senhor, pertencendo a este governo, não atrapalha a sua candidatura? Eu acho que cada um deve responder pelos seus atos. Ninguém é obrigado a fazer nada, ninguém é obrigado a fazer nada do que lhe convém. A minha obrigação é trabalhar pelo turismo brasileiro. A minha obrigação é trabalhar pelo cidadão alagoano. E enquanto eu cumprir com minhas obrigações, eu tenho certeza que eu sempre vou ter o respeito do cidadão alagoano e do cidadão brasileiro. O turismo brasileiro, por exemplo, ele estava estagnado no tempo, sem nenhuma perspectiva de crescimento. Em tão pouco tempo, em apenas 10 meses, como ministro do Turismo, eu destravei todos os grandes pontos para o turismo brasileiro crescer. Nós vamos tirar o turismo brasileiro do ostracismo. Nós vamos crescer. Nós vamos colocar mais 40 milhões de brasileiros viajando no nosso país, aumentar de 60 para 100. Vamos aumentar de 6,5 para 12 milhões de turistas internacionais nos próximos 5 anos, com todas as medidas do Brasil Mais Turismo que nós lançamos, com conectividade aérea, com promoção de destinos, com qualificação profissional, com liberação de vistos, entre tantos outros assuntos que nós trabalhamos junto a todo o trade turístico. Só na Abrazel, que é a Associação de Bares e Restaurantes, que com as aprovações que eles pediram para que a gente fizesse no Congresso, nós vamos criar nesse setor 2 milhões de empregos nos próximos 5 anos. Entre tantos outros assuntos, como a Lei Geral do Turismo, que já mandamos no Congresso, com 118 alterações. Entre a desburocratização do setor de investimentos no ramo do turismo, com a criação de áreas especiais com interesse turístico, que nós vamos fazer com que as licenças dos grandes empreendimentos não demorem mais 6 anos ou 8 anos e sejam dadas em 6 meses, como acontece nos países desenvolvidos. Então, enquanto eu estiver fazendo a minha obrigação, enquanto eu estiver trabalhando pelo meu país e, sobretudo, no caso de Alagoas, com o cidadão alagoano, porque aqui em Alagoas eu faço as minhas obrigações com o turismo, onde peguei o Ministério com 280 milhões de reais em obras contratadas no nosso estado, e já vai com cerca de 600 milhões, onde eu trouxe, através do Ministério de Minas e Energia, cerca de 70 milhões de reais para fazer a subestação nova do Litoral Sul, a nova linha de Maragogi até Rio Largo, assim como a nova linha lá do Sertão, onde eu trouxe, através do Ministério da Educação, mais de 100 milhões de reais em obras que estavam paralisadas, entre escolas, creches e quadras cobertas, onde eu trouxe também pela educação para finalizar o centro esportivo lá da UFAL, assim como também o IFAL da cidade de São Miguel dos Campos, onde eu trouxe pelo MDS mais de 40 milhões em cisternas, em barreiros, em obras para os agricultores, onde eu estou trazendo também pela primeira vez um uso do Canal do Sertão, que vai ser assinado esse mês, 15 milhões de reais pelo MDS para colocar água nas comunidades rurais, onde eu tenho feito parcerias
com vários outros ministérios, como o do esportes, como o campo do Asa, que nós conseguimos contratar, entre tantos outros investimentos. Junto com o ministro Maurício, como eu disse aqui no início, pela primeira vez Alagoas, tendo a oportunidade de ter 2 ministros alagoanos, nós viabilizamos o aeroporto Maragogi, o aeroporto de Penedo, o aeroporto de Arapiraca, o porto de Maceió para receber navios de cargas, fomentando a economia, e também o terminal turístico para trazer mais navios para gerar emprego aqui no nosso estado, como a duplicação da BR-101, como também a estrada Careia-Inajá, assim como o viaduto da rodoviária federal, entre tantos outros investimentos, duplicação da Licencio Norte, duplicação de Maceió a Arapiraca, já que Bahia tem duplicado de Feira de Santana até Salvador, Pernambuco tem de Recife até Caruaru, Paraíba tem de Campina Grande até a capital João Pessoa, e Alagoas não tinha. Então vamos ter em Alagoas também duplicado de Maceió até Arapiraca, entre tantos outros investimentos que estamos trazendo para Alagoas. Então, respondendo a sua pergunta, enquanto eu fizer meu trabalho de forma digna, honesta, eu terei sim o respeito da população. Ministro, vamos para a política nacional. O que o senhor acha da Operação Lava Jato? Eu acho que todas as investigações ela tem que continuar. Eu sou totalmente a favor de toda e qualquer investigação. E quem não tiver culpa, que continue trabalhando, que não vai ter nenhum tipo de prejuízo. Agora, quem tiver culpado, que mude de ramo, porque na atividade pública, na vida política, não cabe mais a política do passado. Cabe a política do hoje, que tem que ser feita com muita responsabilidade. Ainda em relação à política nacional, ministro, o ex-presidente Lula recentemente, né, esteve aqui em Alagoas, é um líder popular, né, inegavelmente, né, de muita popularidade. O que é que o senhor acha do presidente Lula? Qual é a visão do senhor em relação ao ex-presidente Lula? É um direito que o presidente Lula tem de ir a qualquer estado, de ir a qualquer cidade, um direito de todo cidadão. Mas qual a posição do senhor em relação ao político, ex-presidente Lula? Olha, deixa eu ser bem claro. Eu votei no presidente Lula. Eu votei no Lula na primeira vez, eu votei no Lula na segunda vez, eu votei na Dilma na primeira vez, votei na Dilma na segunda vez, mas não concordo com toda a política que se criou com relação a isso. Não dá para admitir mensalão, não dá para admitir cuecão, desculpa aqui a palavra, não dá para admitir lava-jato, entre tantas outras coisas. Então, eu acho que a população vai saber conduzir isso da melhor maneira possível. Respeito a todos, até então só é definitivamente culpado quando a justiça condena em segunda instância ou em terceira instância. Enquanto está no campo do direito, todos têm o direito de se defender perante a lei. E para mim só é definitivamente culpado depois de devidamente condenado. Enquanto ele está no seu direito de se defender, a gente tem que acreditar que ele é inocente. Se ele amanhã provar sua inocência, ele terá o meu apoio. Caso não prove, não terá meu apoio. Ministro, nós temos um quadro chamado de 0 a 10. Nós apresentamos aqui a imagem de uma figura pública ou de um fato, né, de uma circunstância, e a gente pede que o senhor dá nota agora? Emita uma nota e, de 0 a 10. E faça um breve comentário. Vamos lá, vamos ver a primeira foto. JHC. Deputado, vou dar a nota do Jota, né? Eu dou um 8 para o Jota, acredito que ele é um grande parlamentar, eu gosto muito do trabalho dele porque ele é muito atuante, é trabalhador, é daqueles que vai todos os dias. Uma boa nota, viu? Eu acredito que sim. Ele tem ido todos os dias ao seu trabalho de forma responsável e eu acho que ele tem um grande futuro pela frente. Vamos lá, vamos ver a próxima foto. Do que é que o senhor diz? Benedito é um homem já de uma idade avançada, mas tem uma energia ainda de uma pessoa jovem. Eu acho que o senador Benedito tem feito um bom trabalho pelo estado de Alagoas e acredito que ele tem energia ainda para fazer muita coisa. E a nota que eu daria ao Benedito seria um 7. Nota 7. Então vamos para uma imagem agora, ministro, para saber qual é a nota do senhor. A gente fala aqui da malha viária, né, da capital e do estado. Que nota o senhor daria para a malha viária da capital e do estado de Alagoas? Olha, se for olhar a conjuntura como um todo, eu daria uma nota, acredito que uns 3, porque está muito 3, buraco ministro? na rua, talvez até menos.
mas muito buraco na rua. Tem algumas malhas que estão boas, mas a maioria... O senhor tem andado muito e tem percebido, né? É por isso que eu estou dizendo, tem estradas que estão boas, mas tem estradas que estão terríveis. Já ficou na estrada, né, com o pneu estourado, alguma coisa do tipo? Ainda não, mas eu só ando de carro. E como eu disse, tem estradas que estão boas, mas a maioria está ruim, por isso que eu estou dando um 3. 3 para as boas e o 7 negativo para todas as ruins. Ministro, a gente quer agradecer aqui a presença do senhor no Perguntar Não Ofende, renovar o convite, né, para as outras oportunidades, o espaço está aberto e a gente queria que o senhor deixasse suas considerações finais, né, para a sociedade alagoana, né, para todo o povo de Alagoas, que o senhor deixar suas considerações finais e mais uma vez reitero aqui nosso agradecimento. Eu quero agradecer a oportunidade no Perguntar Não Ofende. Gostei muito do estilo aqui, a gente fica meio formato, tenso, né? Que é aquela Perguntar Não Ofende, e emitir opinião sobre as pessoas é sempre um pouco complicado, mas quero aqui agradecer a oportunidade e dizer ao Perguntar Não Ofende, e te dizer, Cícero, que me senti muito confortável aqui e que gostaria de voltar outras vezes, e aqui já digo que adorei e obrigado pela oportunidade. Foi muito prazeroso também, ministro, ter o senhor aqui. Eu acho que todo homem público tem que fazer isso, não se furtar aos questionamentos, prestar conta à sociedade, que é quem outorga poder ao homem público. Então a gente agradece do senhor ter vindo aqui e com muita presteza ter respondido todas as perguntas. A você de casa a gente agradece a audiência e vamos nos encontrar aí no próximo programa, ok? Até lá. Obrigado, ministro.